Fala aí, jogador. Aqui é o Nofre Rocha. Seja bem-vindo ao Raiz do Jogo. Hoje a gente está recebendo a Roberta Borges de Mello e a gente vai fazer aqui um bate-papo com assuntos relacionados à educação emocional das crianças no futebol de base. O quanto tem incomodado, o quanto tem afetado. E aí você vai entender o que você tem que fazer com seu filho ou não, né? Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar de um tema que é a minha paixão, né? O meu propósito de vida. Então, te agradeço muitíssimo por esse convite tão especial. Eu que agradeço a sua presença aqui, né? Roberta, você pode falar um pouco das suas especialidades para o pessoal te conhecer melhor, né? Para saber como que eles podem ajudar os filhos deles, né? Fala aí da sua formação, a sua vocação. Claro. Eu sou neuropsicopedagoga clínica, minha formação de base é a pedagogia. Eu sou escritora também, inclusiva, a maioria dos meus livros é voltado para a área inclusiva. E sou mentora de mães atípicas, atendo mães em grupos de mães em todo o território nacional. Sou presidente do Instituto Arion de Ecoterapia e Desenvolvimento Humano, que é uma ONG voltada para a habilitação e reabilitação da criança, da pessoa com deficiência e outras condições. Roberta, como que surgiu essa paixão? De onde que você acha que veio essa vocação? O porquê que você escolheu essa área para você atuar? O meu propósito de vida, eu descobri ainda na infância, sendo uma criança que observava o comportamento da minha família, especialmente dos meus pais, e que questionava a forma como eles se relacionavam entre eles, a forma como eles se relacionavam com os filhos. Eu sou a segunda filha, mas sou a primeira menina. Sou a neta mais velha do lado do meu pai, de uma família de muitos primos, de muitas crianças. Então, e de uma época em que crianças e adolescentes, desde cedo, colaboravam nas atividades de vida prática da família, na rotina, e os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos. Então, esse olhar para o cuidar esteve sempre já presente na minha trajetória de vida. E assim, na sua infância, assim, você pode falar que de repente teve um start, alguma coisa assim, né? Tem alguma coisa que você se lembra que acabou moldando você para isso na infância? Sem dúvida alguma. Todas as experiências que a criança vive na infância, elas moldam os seus sonhos, elas moldam os seus comportamentos, a construção da sua identidade e vão, aos poucos, dando voz para o seu temperamento. As emoções partilhadas na família, os comportamentos dos cuidadores, eles inspiram a criança. Então, todas as experiências que eu tive na infância, e eu fui uma criança atípica num mundo onde não se olhava ainda para isso, então quando você não correspondia às expectativas de uma sociedade, você era simplesmente excluído ou tido como uma pessoa que não se encaixava e, portanto, era deixada de lado. E recebia muitos rótulos. E ali eu já comecei a questionar os comportamentos, especialmente dos pais, porque a inclusão ela começa na família, com a aceitação de quem é a sua criança, das suas singularidades, das emoções que ela expressa, do seu sentir, principalmente. Então, ali eu já fui moldando essa Roberta que entendeu num determinado momento da vida que é importante a gente cuidar das pessoas para construir um mundo melhor, e esse cuidar ele começa na família, porque é da família que saem as pessoas que vão para o mundo. E algo super importante quando a gente olha para a construção do nosso propósito de vida, das experiências na família, é a gente entender que isso não se trata de culpar os pais e cuidadores, porque, obviamente, exceto nos casos de de psicopatologias ou casos neuropsiquiátricos extremos, onde a pessoa não tem condições de amar ou de respeitar o outro, nem mesmo os filhos, todos os pais amam seus filhos e
tentam fazer o melhor que eles podem, mas claro, dentro dos padrões que eles foram educados, que eles receberam, das condições que eles têm para nortear esse caminho dos filhos. Então, quando a gente fala da importância de pais e mães estudarem, principalmente hoje que a gente tem tanto acesso às informações, é porque, de fato, não tem receita para você se tornar um bom pai ou uma mãe, ou uma boa mãe. Mas você precisa, sim, ter o desejo de buscar a tua melhor versão todos os dias e primeiro se melhorar para, então, inspirar e moldar o comportamento e os padrões emocionais e afetivos dos seus filhos. Você falando assim, então a gente pode entender mais ou menos, por exemplo, um pai e uma mãe que acabou moldando sem querer, ou sei lá, né? Essa questão do filho ou da filha, né? Isso aí você acha que, de repente, foi um ambiente que transformou no passado, que foi passando de pai para filho? Ou você acha que é mais uma questão de postura mesmo ou hereditariedade? Não tenha dúvida nenhuma que, geralmente, as pessoas replicam. O único ser no planeta Terra que precisa ser educado para sobreviver no mundo é o homem, é o ser humano. Então, claro que ele é fruto do ambiente onde ele foi educado, dos padrões que ele recebeu, dos padrões emocionais, do acesso que ele teve a informações, dos comportamentos que ele observava nos pais. É por isso que a gente costuma dizer que as crianças aprendem muito mais pelo que você faz do que pelo que você diz, porque não adianta você falar para o teu filho, não grite, não fale palavrões, se você se comporta dessa forma o tempo todo, porque você é a pessoa mais importante do planeta para o teu filho. Você é a pessoa de principal referência para ele, então ele vai copiar o seu comportamento. É como, como aquela piada antiga, né? A criança chega lá, né? Tá em casa, aí alguém liga pro pai, né? Aí a criança vai atender o telefone, né? O pai, antes da criança atender, o pai fala assim, ó, se for pra mim, fala que não tá, né? Aí a criança vai lá e atende e fala assim, meu pai mandou falar que ele não tá, né? Exatamente. Tá copiando um padrão, uma coisa que ele viu dentro de casa, Você né? mesmo está ensinando o seu filho a mentir, a enganar. E aí, como é que você vai negociar, educar, orientá-lo quando ele crescer e, mesmo na infância, apresentar esse tipo de comportamento? Se foi você que ensinou para ele. As virtudes humanas, elas precisam ser praticadas na família. Amor, compaixão, perdão. O problema não está em você errar, muitas vezes, na forma de corrigir a tua criança ou de passar uma orientação. O correto, até para você ensinar na prática, né? Já que a gente deixa claro a importância da modelagem comportamental, se você errou e você tem isso claro no teu coração, você vai pedir desculpas para o teu filho, vai chamar ele, vai colocar ele no teu colo, vai olhar nos olhos dele, vai falar, olha, desculpa, papai se arrependeu, ele não queria ter feito dessa forma, eu não estava num bom momento. Então os pais, eles precisam também trabalhar essa humildade. E isso não é se diminuir para um filho, é você ensinar na prática a importância do perdão, da humildade, da compaixão. São as virtudes no dia a dia. A gente sabe que toda vez que acontece esse tipo de coisa num lar assim, a gente pode até falar que é um lar um pouco disfuncional, né? Não sei se proposital ou não, né? A gente sabe que bagunça bastante a cabeça da criança, né? E se for deixando, vai acabar se tornando um adulto cheio de problemas existenciais, sei lá, talvez, né? É possível fazer algum tipo de prevenção, algum tipo de correção de rota na infância, né? E se é possível, por que fazer? Eu costumo dizer que essa reorganização de rota, para usar o termo que você trouxe, ele precisa partir do autoconhecimento dos pais. É por isso que eu sempre falo da importância dos pais buscarem uma rede de apoio, estudarem,
ler. E quando a gente fala estudar, não é se tornar um acadêmico, mas é você se Buscar informar, você conhecimento, né? conversar com outras mães, você buscar um suporte terapêutico muitas vezes. Nas próprias redes sociais, hoje a gente tem muita gente boa entregando conteúdo de qualidade que pode te ajudar a entender melhor modelos educativos consistentes, amorosos. Eu sou defensora da educação consciente, amorosa e inclusiva. Por que inclusiva? Porque hoje a gente fala muito de inclusão, essa é a minha causa no mundo, só que a inclusão, ela não precisaria ser um tema de debate, de diálogo, se ela fosse compreendida como eu compreendo, enquanto valor, que é na família exercitado o tempo todo, desde que a criança está no ventre materno. Então, quando a criança percebe nos seus pais comportamentos inclusivos, que respeitam as diferenças das pessoas, que não fazem piadinhas, que não rotulam, é esse comportamento que ele vai seguir, que ele vai incorporar para a trajetória de vida dele. Então, essa reorganização de rota tem a ver sempre com o autoconhecimento dos cuidadores. Porque a criança, ela vai se modelar emocional, tanto no comportamento quanto no âmbito emocional, a partir daquilo que ela observa nos pais. Então, se você buscar a tua melhor versão diariamente, refinar a sua escuta, treinar o seu olhar, aperfeiçoar o olhar, como eu gosto de dizer, para perceber as necessidades, as singularidades da tua criança, automaticamente essa trajetória vai sendo reorganizada, porque você se torna uma pessoa melhor e a tua criança vai acessar esse terreno fértil de amorosidade e respeito. A gente que é da área do esporte, né? A gente observa muita coisa assim no meio do esporte, né? Uhum. A criança, na maioria das vezes, ela vale só aquilo que ela consegue produzir para a equipe dela, para o treinador dela, né? Sim. Na maioria das vezes, as crianças são tratadas até como um produto, né? Só que todo mundo esquece que é uma criança que está desenvolvendo, que vai virar um adulto amanhã ou depois, né? E aí, a pergunta que a gente consegue fazer é o seguinte: será que o esporte, apesar desse ambiente, que na verdade, para mim, eu acho que ele foi criado para isso, será que o esporte ele pode ser um ambiente assim de cura para criança, assim, para pegar e moldar para uma coisa legalzinha assim ou não? Qual que é a sua opinião? Eu acredito totalmente nisso e sou o exemplo vivo. Porque eu sou um cérebro atípico de um tempo, como eu disse, em que não havia diagnóstico e, intuitivamente, eu sempre fui uma workaholic de esporte. Então, eu praticava esporte, assim, desde a minha infância e na adolescência, quando eu fui ficando maior, era coisa, assim, de entrar na academia às 18 e sair 10 horas da noite. E, intuitivamente, isso me salvou de outros caminhos terríveis, porque a falta de dopaminérgica no meu cérebro me pedia algo que trouxesse a sensação de prazer, de conforto. E o esporte proporciona isso para a criança e para o adolescente e para o adulto também. Então, ajuda na regulação emocional, produz neurotransmissores que são fundamentais para a saúde mental e neurobiológica. Desenvolve habilidades preditoras da aprendizagem, por exemplo, comportamento motor, linguagem, noções, né, até de aritmética, Sim, localização sim, espacial, habilidades socioemocionais, então empatia, o próprio autoconhecimento, a consciência social, o espírito de equipe. Então, o esporte, ele é um grande aliado da família, especialmente em tempos onde as nossas crianças estão escravizadas pelas telas. E as telas, existem centenas de artigos científicos onde as neurociências já debatem esse assunto e já comprovaram os malefícios do excesso de telas para a saúde física e mental da criança, além
das interferências emocionais. Então, as crianças estão cada vez mais ansiosas, a gente vê alguns transtornos que antes eram restritos ao universo adulto, atingindo criancinhas ainda na primeira infância, que são dependentes de tela. E o excesso de tela, como está ali hiperestimulando esse cérebro, ele vai gerando dependência tanto quanto o uso de drogas, de algumas drogas, por exemplo. Então, quanto mais você recebe esses estímulos, mais você quer, só que quando você precisa parar, isso vai, além de te gerar muita ansiedade, se você precisa parar, porque geralmente a família, quando observa, quando percebe a coisa já está fora de controle, causa também uma série de outros problemas que vão interferir no aprendizado, em toda a capacidade cognitiva. Uma criança, por exemplo, com menos de 3 anos, não tem nem que acessar um celular. E hoje a gente vê muitas famílias comentando, inclusive, felizes da vida, o fato dos filhos utilizarem o celular. Ai, como meu filho é inteligente. Não, ela está limitando a capacidade cognitiva dessa criança. E quando a gente recebe essas famílias, por exemplo, na clínica, você já observa ali, já na sala na recepção ali de espera, que a maioria fica no celular antes de entrar no atendimento, para avaliação. E são crianças que trazem muitos comprometimentos, que nem sempre são transtornos do neurodesenvolvimento, mas são o quê? Transtornos que estão surgindo cada vez mais a partir dessa hiperestimulação desenfreada que as famílias não conseguem modular no ambiente familiar, porque é aquilo que eu sempre falo, educação consciente, amorosa e inclusiva significa assumir a sua responsabilidade na formação, principalmente humana, emocional, comportamental do seu filho, o que requer, obviamente, firmeza, com gentileza e limites claros. Nossa, é uma terceirização muito forte, assim, né, de pai e mãe com relação à educação do filho, ao tempo ocioso dele, né? A gente percebe muita coisa assim, por exemplo, tem um filho, vou colocar para praticar esporte, né? Que é uma ideia muito boa, genuína, né? Uhum. E aí a gente não pesquisa o ambiente do lugar para colocar o filho primeiro, para praticar, etc, né? E dentro do esporte, o que acontece? Tem muito bullying, tem muita pegadinha, tem muito menosprezo, né? Uhum. Eu acho muito ruim, assim, uma pessoa pegar e falar para uma criança, falar assim, ó, você não serve para praticar esse tipo de esporte, né? Esse tipo de rejeição para uma criança nesse sentido aí prejudica muito no futuro, não prejudica? Com toda certeza prejudica. E mas você percebe a importância da gente olhar para a infância de forma amorosa? Porque provavelmente este adulto inadequado e cruel, ele talvez tenha experimentado também esse nível de rejeição. E aí, ou ele seja um ganancioso que vê a criança como apenas um negócio, um elemento, um objeto do centro de interesse dele. Então, as famílias, obviamente, elas precisam, em todos os âmbitos, saber escolher os ambientes que podem ou não fazer parte das suas vidas. Eu sempre falo que a base da educação consciente e amorosa é você escolher o que entra, o que permanece e o que não faz sentido ficar na sua casa. Esse é o dever de pais e mães. Desenvolver critérios, se conhecerem, saberem quais são os seus valores, o que eles sonham para sua família, para os seus filhos, para blindar a mente dos filhos com sementes de amor, de virtudes humanas, com boas referências, com acesso à cultura, com acesso ao esporte, participando, conexão com a natureza, que é uma coisa fundamental hoje em dia, para a saúde mental, emocional e física. Hoje a gente tem crianças que nasceram, por exemplo, na pandemia,
que elas não conseguem se conectar à natureza, colocar um pé no chão, brincar com uma folha, pegar uma pedrinha. E aí elas estão cada vez mais chegando ao consultório com indicadores, sintomas de transtornos, e muitas vezes é somente falta de conexão com a natureza, de pôr o pé no chão, de experimentar, de engatinhar, de treinar a pegar as coisas que estão em cima, de ter espaço para se desenvolver de forma saudável. Então a gente precisa, os pais, eles têm esse dever de escolher o que faz sentido ou não. E principalmente olhando para os ambientes onde o filho não vai ter a sua vigília, vamos dizer assim, o tempo todo. Principalmente esses ambientes, os pais precisam visitar, precisam conhecer. Até mesmo na escola, essa é uma orientação que eu passo para as mães que eu atendo. Você precisa conhecer melhor o corpo pedagógico da escola que você escolheu para o teu filho, fazer perguntas-chave de como eles lidam com as singularidades humanas, como é que eles trabalham a inclusão, como é a conexão com as famílias, como são organizadas as datas comemorativas, festivas, porque só nesse diálogo você já consegue perceber quais são os valores, a prática que acontece ali naquele ambiente. E principalmente num ambiente esportivo onde a gente parte do princípio que vai desenvolver as habilidades dessa criança, vai acolher e preparar essa criança para a vida. Se a gente conseguisse, assim, fazer um exercício, assim, rapidinho, mental, né? Para enumerar, né, os maiores erros, assim, os principais erros que os pais cometem. Não sei se de negligenciar a infância ou tratar a criança como, sei lá, enfim. Como que a gente conseguiria enumerar isso aí? Você pode falar alguns exemplos, assim, bem práticos? Eu sempre prefiro, ao invés de falar dos erros, falar dos acertos. Porque eu acredito completamente, com toda a minha alma, que o amor, toda família, ela tem como base o amor. Os pais amam seus filhos. Muitas vezes eles só não têm recursos, porque também não receberam nas suas infâncias, para lidar com os desafios de educar, porque não é fácil você educar uma criança. Por isso você precisa estudar, se informar, estar aberto para se desenvolver continuamente. E o maior acerto que um pai e uma mãe pode ter ao olhar para a sua família, e principalmente para a formação dos filhos, é uma atitude amorosa, dialógica, de se interessar pelos interesses dos filhos. Muitos pais pensam estar seguros porque os filhos estão em casa, só que eles estão trancados nos seus quartos com acesso livre à internet. É raro um pai que bate na porta do filho, pede licença, porque afinal de contas a gente educa pelo exemplo, e se interessa pelo jogo que o filho está jogando, com quem ele está jogando. Eu quero aprender, filho, hoje eu quero aprender a jogar com você. Você precisa experimentar, entender sobre os interesses da sua criança para se conectar a ela e abrir espaço para que ela se abra com você, para que ela fale dos seus medos, das suas angústias, das suas inseguranças. E os filhos, eles são convites muito abençoados, primorosos, para que os pais também sejam acolhidos, para que os pais também conheçam essa potência do amor em família, que muitas vezes eles não tiveram, mas a criança, ela é muito genuína, espontânea no seu sentir, então ela vai expressar isso para os pais. E aí as coisas vão se moldando naturalmente e se construindo uma relação de fato conectada e amorosa. Toda criança, assim, ela é bem legal e bem peculiar, né? Porque parece que tudo que ela faz, a impressão que dá é que ela tá fazendo para agradar o pai e a mãe, na verdade. É uma forma de expressar o amor, falar assim, ó, eu te amo tanto, tanto que eu quero ser como você, né? Exatamente. Ver na forma lá de colocar o sapato da mãe, de colocar a gravata do pai, né? E aí, para essa criança, Roberta, o quanto que vale para ela o pai pegar e falar assim, falar no âmbito do esporte, né? Chegou sábado de manhã, levou para jogar o futebolzinho, ou jogar o vôlei, qualquer coisinha da criança lá, né?
chegar e falar assim, meu, parabéns, né? Você não venceu, mas você jogou muito bem, eu vi que você evoluiu, né? Parabéns por você ter acertado aquela jogada, né? Mesmo que a criança tenha errado 20 jogadas e acertou 2, né? E no final do dia, o pai fala assim, meu, eu te amo, você é meu filho, eu tô fechado com você, né? O quanto que vale para uma criança ouvir isso aí, Roberta? Eu não tenho como estimar isso, porque é inestimável. O sentir, ele é único, ele é genuíno, ele é íntimo, singular. O que eu posso te dizer é que pais que investem no tempo de qualidade com seus filhos, e nós sabemos muito bem que o tempo é uma das coisas mais preciosas da vida, e a gente nunca sabe quanto tempo a gente ainda tem nesse planeta. Então, se eu sei que os meus filhos, no meu caso, as minhas filhas, são as minhas sementes no mundo, quais são as marcas que eu quero deixar da Roberta no mundo? Quais são os valores, quais são os sonhos que eu tenho para tornar o planeta, a humanidade melhor? Então, a gente precisa praticar a mudança que a gente sonha no mundo na gente. E a família é o terreno mais fértil para isso. Então, as crianças, elas precisam ser validadas nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas conquistas. Todo mundo tem limitações, todo mundo enfrenta desafios na vida. Claro que quando os filhos erram, cometem falhas, que a gente utilize um saber que eu incorporei na minha vida, de Jenny Nelson, que é uma terapeuta americana que fala da educação positiva, de que erros são excelentes oportunidades de aprendizado e evolução. Então, quando o teu filho falhar, faça com ele aquilo que você gostaria que os seus pais tivessem feito com você, ao invés de bater, te diminuir, te rotular, e aí sim instalar em você tantas feridas emocionais que a gente carrega, os adultos carregam, por isso que a humanidade está como está, porque os homens e mulheres do planeta estão adoecidos. Isso é fruto de onde? Isso é fruto das suas experiências na família. É na infância que a gente molda a humanidade. São nas nossas entregas. Então, quando você valida as emoções, os sentimentos dos teus filhos, quando você se interessa, filho, mas por que você agiu dessa forma? O que te motivou? Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro que aconteceu essa semana com um paciente em avaliação no consultório. A queixa trazida pela escola, inclusive em relatório, era de uma criança que talvez tivesse dentro do transtorno positivo desafiador, né, do TOD, porque era uma criança que explodia, que ameaçava a professora, os colegas, e ali conversou. Só que no setting clínico, em momento algum eu detectei qualquer comportamento que indicasse isso, embora não seja a minha área que diagnostica, mas a gente consegue observar os indicadores, né, os sintomas, para inclusive solicitar um encaminhamento para o neuropsicólogo, para uma investigação mais detalhada. E o que eu vi foi o contrário disso, uma criança extremamente amorosa, solícita, interessada, desejosa de aprender. E aí aquilo me chamou a atenção e eu, conversando com a criança, perguntei para ela: por que você ameaçou a sua professora? E ele me disse que a professora chamou ele de louco, disse que não sabia o que ele estava fazendo na escola. Se a gente olhar para uma criança de 7 anos que está sendo excluída do grupo, que está recebendo rótulos, que naturalmente tem mais dificuldade de modelar, de regular as suas emoções, de expressar o seu sentir. Qual seria o comportamento esperado de uma criança nessa idade, diante de um adulto inadequado? É exatamente esse mesmo. Entende? Então, os pais e qualquer educador consciente, amoroso, ele
se interessa pelo que aconteceu. Antes de rotular e de julgar, ele se interessa pelo que aconteceu. Ele pede para a criança contar, mesmo que seja uma criança pequenininha, porque no brincar, a criança conta tudo o que aconteceu na escola, no parque, na casa da vovó, em qualquer lugar que ela vá. Na aula de futebol, ela vai contar: ai, vamos brincar aqui com a mamãe, de jogar futebol. Ai, eu sou o tio fulano de tal, eu sou. A criança vai reproduzir claramente o que ela viveu. Só que os pais precisam aprender a ouvir as suas crianças. A criança hoje em dia ela é muito cobrada por resultado, né? Resultado na escola, resultado em tudo quanto é lugar, né? E às vezes é cobrada de uma forma bem ostensiva, bem forte mesmo, né? A pergunta é, criança pode ser cobrada por resultado? Veja, a responsabilidade de pais e mães e cuidadores é preparar essa criança para a vida. E na vida, o tempo todo, a gente tem regras que precisam ser cumpridas, combinados que precisam ser respeitados, hierarquia que precisa ser respeitada também, obediência que as pessoas hoje interpretam de uma forma muito negativa. E isso a gente aprende em casa. Então, educação consciente, amorosa e inclusiva, ela constrói vínculos fortes, mas ela tem limites claros. Você deve sim construir uma relação dialógica na tua família, abrir espaço para ouvir a opinião dos seus filhos, o que eles pensam sobre isso, o que eles sentem, quais são as expectativas, mas precisa ficar claro para eles que algumas decisões é o pai e a mãe quem dá a última palavra, porque vocês são os adultos da relação. A gente não pode transferir para a criança essas decisões. E hoje a gente vê isso acontecer muito. Quem dita as regras, a rotina, o que vai se fazer, o que vai se deixar de fazer, são os filhos. Então, é uma inversão de valores. E essa criança, quando a gente sai do modelo educacional autoritário para um modelo muito permissivo, onde quem define e dá as regras é a criança, as feridas emocionais serão as mesmas. A criança que tudo pode, ela também vai se sentir rejeitada, insuficiente, abandonada, porque as relações humanas, elas precisam de limites claros e bem estabelecidos. Entendi. Então, o ideal é cobrar, mas com a devida proporção, né? Com gentileza, Com com amor. firmeza, demonstrando a sua autoridade. Quando pais e mães, cuidadores, educadores se tornam autoridade na educação dos filhos, das crianças, dos adolescentes? Quando eles são admirados. Sim. Se a gente não admira quem está diante da gente, a gente não dá voz para o que ela fala. Agora, quando a gente admira, né? Pensa naqueles professores que você teve, que você olhava e falava, nossa, Que não são quando eu esquecidos até crescer, eu hoje. quero ser como ele. Será que um dia eu vou chegar nesse nível? Você admirava o teu professor, sabe? E as crianças, elas precisam admirar os seus pais. Elas amam os pais, elas imitam os pais e mães, mas nem sempre elas admiram. E é quando elas vão moldando também os seus comportamentos, ou para replicar essa inadequação, ou para buscar, como eu gosto de falar, a sua luz, a sua essência no mundo, a sua missão no mundo, e quebrar aqueles padrões e construir uma outra história diferente daquela que eles vivenciam nas suas famílias. Uma criança que é muito bem tratada em casa, né? Que o pai e a mãe trata com amor, carinho, valoriza a criança. Qualquer ambiente que ele tiver fora de casa, ele vai conseguir perceber o que é bom e o que não é para ele, não é verdade? Sem sombra de dúvidas. E outra, ele vai ter segurança, porque ele confia nos pais, ele sabe que se ele precisar de qualquer que seja o apoio dos pais, não importa a situação que ele se envolva, ele pode contar com esses pais, ele vai buscar ajuda. Agora, quando a criança está tanto no ambiente muito permissivo e principalmente extremamente autoritário, ela vai mentir, ela vai dissimular, ela vai enganar, porque ela tem medo.
ela é insegura, entende? E aí ela vai tentar agradar. A criança sempre vai tentar agradar os pais de algum modo. É por isso que a gente precisa se olhar no espelho todos os dias e entender que é o nosso comportamento, é a nossa conduta nos mínimos detalhes, como eu digo, longe dos holofotes, porque você ser uma mãe Na frente de maravilhosa, todo mundo é fácil. querida, controlada, quando você está em sociedade, ainda que a gente veja muita coisa bizarra por aí, é fácil. Mas como é que você é no seu ambiente? Quando você fecha a porta da tua casa, que é o melhor lugar do planeta, o lugar que precisa ser o mais seguro, onde a tua criança tenha a alegria de estar, entende? Onde ela se sinta amada, respeitada, segura. Não importa o mundo lá fora. A gente pode afirmar que cuidar das pessoas transforma o mundo? Sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvida alguma disso, porque, como eu disse, eu entendi isso ainda na minha infância, observando atentamente como uma boa criança. As crianças, elas nascem sábias. Elas têm uma luz, uma espontaneidade, uma verdade na sua alma para enxergar o outro. Então, ela consegue perceber coisas que muitas vezes os adultos que já estão com as suas máscaras ali para se sentirem aceitos na sociedade, se distanciaram. Então, por isso que eu falo que pais e mães conscientes e amorosos, eles escutam o que os filhos têm a dizer. Eles treinam o olhar para olhar com o coração, né? Quando eu digo isso, o que está por trás dessa fala do meu filho? O que está por trás desse comportamento do meu filho? O que ele está me mostrando aqui? Qual é o convite? E sim, quando você cuida das pessoas e esse cuidar começa na família, a gente transforma o mundo, porque as pessoas que vão para a sociedade são melhores. São mais solidárias, mais cooperativas, entendem que elas estão na Terra para servir ao seu próximo, para amar ao próximo, porque é esse o ambiente que elas encontram nos seus lares. Então, elas vão transcender essas virtudes para o mundo. E aí a gente vai ter uma humanidade menos adoecida do que a gente tem hoje. Roberta, eu notei que você trouxe muitos livros, né? Fala um pouco deles pra gente. Bom, eu sou uma pessoa cercada de livros o tempo todo porque eu escrevo desde a infância. E hoje eu trouxe 2 presentes para os seguidores aqui do canal, que é o Menino de Coração Azul, que já encantou e transformou muitas histórias, e eu sou ousado o suficiente para dizer no mundo, porque ele já foi para outros países também, e que conta a história de uma criança autista no setting da ecoterapia, mas é um livro para todas as idades, que fala também da importância da gente cuidar de quem cuida. E trouxe também o Autismo quando o diagnóstico chega, onde eu sou coautora e eu tenho um capítulo falando justamente da importância do amor como ciência no acolhimento de pais diante do diagnóstico inesperado. E vou deixar um exemplar do Menino de Coração Azul como presente autografado para os seus espectadores. Maravilha, maravilha. Bem, pessoal, é isso aí. A gente agradece bastante o bate-papo aqui com a Roberta. Roberta, deixa aí seus contatos, né, suas redes sociais, e deixa uma mensagem para os pais aí também. Então, eu quero finalizar agradecendo esse convite tão especial para estar aqui, partilhando um pouquinho da minha experiência e dizer a você, pai, mãe, cuidador, educador, que você é luz na trajetória, na formação das crianças e adolescentes. Então, tome posse dessa sua potência no planeta, porque quando você ama e está disponível para as crianças e adolescentes, coisas extraordinárias acontecem. E deixo aqui os meus contatos, @cuidandode.gente no Instagram. Vou deixar também o contato do Instituto Arion, instituto.arion, e o meu site, www.arion.com.br.
www.cuidandodegente.com.br. Vou ter a maior alegria em conversar com você pelas redes sociais. Te espero lá. E se você chegou até aqui, dá essa moral pra gente. Segue, compartilha, né? E aguarda o próximo episódio. Tamo junto.